Bom dia, meus irmãos da Igreja do Vitória Regia 2. O Sérgio já anunciou, o Sérgio é um dos anciãos da igreja, e ele já fez o anúncio aí no meio da semana, mais para o começo da semana, que amanhã, sábado, nós teremos a ceia do Senhor, e ele sabiamente instruiu para que nós nos preparássemos para participar amanhã da ceia do Senhor. Agora, este ano eu também sou um dos anciãos da igreja, é o Sérgio, o Odair e eu. E ainda estou como primeiro ancião dessa igreja, até o dia 25 de dezembro de 2025, se assim Deus permitir. Então eu me acho na responsabilidade de passar algumas instruções com relação à ceia do Senhor. Alguém poderia dizer, mas nossa, nós participamos disso há vários anos, né? Não precisa instruir nada, nós já sabemos. Mas não se esqueça, está sempre chegando pessoas novas à nossa igreja. Graças a Deus, estamos sempre tendo novos batismos. E essas pessoas precisam sim de orientação, e até alguém que talvez tenha muito tempo que ainda não compreendeu exatamente o que significa a ceia do Senhor. Quem pode participar, quem não pode, né? Então, às vezes tem dúvidas. Mas vamos lá, primeiro é você entender o que significa a ceia do Senhor. Quando você participa do lava-pés, você está participando aí então de um exemplo de humildade, de servo. Você está se colocando como servo, aquele que vai servir a igreja até a volta do Senhor Jesus. Quando você participa daquele pão sem fermento, você está participando do corpo de Cristo partido por nós na cruz. E quando você bebe o vinho sem álcool, o suco de uva, você está também participando do sangue de Jesus que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Quando você participa da ceia do Senhor, você está anunciando a volta do Senhor Jesus. Você está confirmando que você confia na segunda volta do Senhor Jesus. Às vezes nós deixamos de meditar nestes significados e participamos como algo comum, e não é algo santo, solene e reverente. Olha só, gente, o manual da igreja falando sobre esse assunto, ele fala assim, referente à ceia do Senhor, quem pode participar? Aí vem a resposta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia pratica a comunhão aberta. Todos os que entregaram a vida ao Salvador podem participar. As crianças aprendem o significado da cerimônia observando a participação dos outros. Depois de receberem instrução formal em classes batismais e fazerem sua entrega a Jesus no batismo, estarão elas mesmas, assim, preparadas para participar da cerimônia. Primeiro caso, as crianças podem ou não podem. Aqui nós temos a instrução que, primeiramente, elas irão observar os adultos participando, já para poder irem entendendo a solenidade desse emblema, né? Dessa ordenança, e depois ela então, conforme ela vai crescendo, ela vai ter os estudos bíblicos, vai se batizar, e aí entendendo o significado da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, vai então posteriormente também participar. Mas tem que passar por estas etapas, tá certo? Com relação aos adultos, né? Será que o pastor Jairo pode determinar quem pode participar e quem não pode? Olha só, eu já, não aqui, mas lá em Diadema, onde é a minha origem, às vezes eu como ancião de lá, eu vi algumas pessoas não participando da ceia do Senhor, inclusive líderes e até outros anciãos. E o motivo era que naquela semana ali, de repente não tiveram uma boa semana, tiveram alguma discussão com alguém e não se achavam dignos de participar. Amigos, a ceia do Senhor é para pecadores arrependidos. Agora, é claro que você precisa examinar, antes de participar, o quê? A sua consciência. Onde é que nós vemos isso? 1 Coríntios 11, verso 28 diz assim,
referente à ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, meu amigo, você tem que primeiro examinar a sua consciência, né? Fazer uma avaliação aí de como está a sua vida. E se você perceber que tem pecados, né, não abandonados, pecados que precisam ser aí corrigidos, né, de repente uma desavença com algum irmão, a solução não é você não participar, é o contrário, é você se arrepender desses pecados, pedir perdão a Deus, se preciso pedir perdão para o seu irmão, mas participar da Santa Ceia. Ninguém deve ficar de fora. Olha o que diz ainda no manual da igreja: todos os membros devem participar, ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente. Talvez alguém que seja indigno, né? Vou ler de novo: ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente, talvez alguém que seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal. Então, amigos, é justamente nesses momentos que nós fazemos uma reflexão de pecados que precisamos abandonar, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, né? Se preciso for, nos acertemos com os nossos irmãos ou com quem quer que seja e participemos da ceia do Senhor. Se você tem algum problema, esse não é um motivo para você não participar, muito pelo contrário, é motivo para você fazer um exame da sua consciência, pedir perdão a Deus, se acertar com quem precisar se acertar e participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor também é um exemplo de humildade, fortalece a comunhão da irmandade. E você está anunciando o quê? A segunda volta de Jesus. Então amanhã não existe motivo para alguém deixar de participar. Faça um exame de consciência, faça os acertos que forem precisos, mas participe da ceia do Senhor em nome do Senhor Jesus.